Olá, eu sou Viviane Cesarino e começa agora o programa Memórias do Poder Legislativo. Aqui a gente tem uma missão muito importante, viu? Que é resgatar o trabalho realizado na Assembleia e mostrar como tudo o que foi feito aqui no passado ajudou no fortalecimento da democracia. Só que o nosso convidado de hoje é diferente. Ele foi e continua deputado. Sabe por quantos mandatos? 9. Isso mesmo. É o deputado do PP, Antônio Salim Curiatti, 85 anos. Antônio Salim Curiatti também foi prefeito de São Paulo e deputado federal constituinte. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias. Eu que agradeço, Viviane. Eu acho que é importante a presença das pessoas, dos homens públicos, nos órgãos de comunicação, para que efetivamente a população conheça o trabalho que essa comunidade vem desenvolvendo. E eu estou nisso, continuo na minha atividade, continuo como médico e fazendo política. Eu acho fundamental a nossa presença, não só a nossa presença, mas de toda a comunidade participando da política. O senhor sempre diz, né, o senhor é médico, como o senhor falou, que a gente não pode ser indiferente à política. Exatamente. Então, ou somos candidatos ou votamos, mas a gente não pode dizer, não gosto, não quero participar. Por que o senhor diz isso? Não, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que participar da política, ou sendo candidato, ou arregaçando a manga para eleger um bom candidato. Porque se nós não fizermos isso, os oportunistas tomam conta. E nós seremos destruídos. Se não for por amor, pelo menos por interesse, nós temos que participar. Eu atuo na política, sou médico, continuo trabalhando na medicina e faço o meu trabalho na política atendendo especialmente os mais humildes, os necessitados, aquela população carente que vive abandonada. Eu tenho tranquilidade e a consciência tranquila do dever cumprido. Como é que o senhor entrou nessa da política? O senhor chegou a clinicar como médico ou o senhor sentia falta de ser bem representado? Como é que o senhor caiu nessa? Eu sempre observei, eu sou o mais velho de 10 filhos. E então observei que é importante todos nós ajudarmos os mais humildes, os necessitados. E eu vi na política uma oportunidade de fazer isso, fazer com que efetivamente a comunidade carente, mais humilde e necessitada, tivesse apoio necessário para que ela tivesse um respaldo e pudesse viver mais tranquilamente. O senhor chegou aqui a 9 mandatos, né? Como a gente estava contando. O senhor ingressou na política em 1966. Em qual partido que o senhor ingressou? No atual partido. No PP? Não era PP, mas era um partido que era liderado por Paulo Maluf, e continuo nele até a presente data. Tenho tido, inclusive, contato com o professor Jesse, que está oferecendo condições para que o partido tenha tranquilidade, e eu tenho certeza que o resultado sempre foi favorável com a nossa atuação. Eu tenho certeza que nós estamos oferecendo um exemplo muito grande para que todos os segmentos da sociedade participem ativamente da política, ou sendo candidato, ou arregaçando a manga para eleger um bom candidato. É importante, nós temos que ter consciência tranquila do dever cumprido. Como é que foi a chegada do senhor, um médico, aqui na Assembleia? Foi bem, porque na ocasião nós tínhamos vários médicos aqui e o trabalho, a comunidade, o trabalho conjunto foi muito bom, porque teve um resultado favorável. Eu fico tranquilo quando eu falo que foi um trabalho favorável, porque eu tenho a consciência tranquila do dever cumprido. O senhor é o deputado com maior número de mandatos aqui na Assembleia, né? Eu imagino que quando o senhor chegou até aqui, o senhor não imaginava ficar tanto tempo. O que passava na cabeça, assim, do senhor? Um jovem, um médico? Não, eu apreciei o trabalho desenvolvido na Assembleia a favor da população, especialmente da população mais necessitada. E eu tive a oportunidade, então, de desenvolver um trabalho para fazer projetos que efetivamente ajudasse toda a população. E eu fiz isso, e o resultado foi favorável. Tanto que essa minha reeleição
é resultado do trabalho que eu desenvolvi a favor da comunidade, da população. Como é que era o atendimento às pessoas, a essa população? Era como num consultório mesmo, direto? Como é que o senhor faz? Eu atendia em todos os lugares, inclusive no meu escritório, e atendia especialmente na Assembleia, que a Assembleia tem condições de receber toda a população, né, que deseja fazer alguma reivindicação. E isso, o resultado sempre é favorável, porque nós temos um comportamento que é aquele comportamento na política, que é o comportamento do médico, não mente. Procura resolver o problema, fazendo com que efetivamente a pessoa seja beneficiada. Então eu tenho tranquilidade com isso. Deputado, o senhor sabe que, claro, o senhor tem muitos anos de casa, o que mais tem anos de casa aqui, que a Assembleia é uma casa criticada, às vezes, por estar um pouco distante do cidadão, distante da população. Por isso eu queria que o senhor comentasse, com essa experiência toda que o senhor tem aqui, de que maneira ou de que forma a Assembleia tem contribuído para o fortalecimento da democracia do Estado de São Paulo e também do país. Bom, o que a gente observa é que existem as pessoas com todos os pensamentos e com todos os comportamentos. Existem aqueles que criticam e existem aqueles que elogiam. O que nós temos que fazer é não considerá-los inimigos do poder, é procurar fazer o melhor e procurar resolver os problemas da melhor maneira possível, de maneira a satisfazer a população. Eu tenho certeza que o meu trabalho e da maioria da classe política é bem intencionada, é favorável, no sentido de fazer com que, efetivamente, o país cresça, o país progrida e tenha um resultado favorável para beneficiar a população. É esse o meu comportamento, é esse o meu pensamento. Eu tenho certeza que eu vou sempre procurar fazer o bem. Em relação aos projetos, eu queria que o senhor lembrasse lá atrás dos primeiros mandatos do senhor, antes ainda de ser prefeito de São Paulo, que a gente vai chegar nessa história. Quando o senhor entrou, o senhor pensava mais em saúde como médico ou era uma visão como um todo, assim? Sinceramente, sempre pensei mais em saúde. E atender a criança, o menor, não é? E o idoso. Eu sempre tive uma preferência, tanto que teve um prefeito que até me elogiou quando assumi a prefeitura de São Paulo, que foi o prefeito que, num curto período, realizei mais creches para a população da cidade de São Paulo. E eu tenho procurado fazer também um programa de planejamento familiar, procurando orientar o casal a maneira dele ter filhos e fazer com que eles realmente tenham um resultado favorável. Eu procuro também fazer um trabalho para beneficiar o idoso, a pessoa da terceira idade, que ele precisa de amparo. E nós temos aí um projeto que efetivamente atende o idoso e a pessoa da terceira idade, e o resultado é sempre favorável. O senhor tocou num ponto interessante, né? Planejamento familiar é sempre uma questão delicada. Muito o senhor delicado. Tocou nesse ponto aqui na Assembleia? Claro, tem um projeto meu de planejamento na Assembleia, que é lei, tornou lei sobre planejamento familiar, paternidade responsável. Isso é importante, porque a comunidade carente, a comunidade mais humilde, não tem ideia do que seja realmente o planejamento e a ideia de ter o número de filhos que possa mantê-lo dignamente, né? Então, lá esse projeto, esse programa, orienta o casal. Bom, aí o senhor teve alguns mandatos aqui na Assembleia e, de repente, o senhor se tornou o prefeito de São Paulo. Como é que aconteceu isso, deputado? Conta pra gente. Porque, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: eu fui convidado, indicado a ser prefeito pelo, então, na ocasião, prefeito Paulo Maluf. E nessa oportunidade, quando cheguei na prefeitura, fui recebido pelos funcionários que estavam preocupados com a sua situação. E eles me informavam na ocasião que eles, há 7 anos, não tinham aumento de vencimentos, estavam desesperados. Aí eu recebi essa mensagem com importância, chamei minha assessoria e falei, olha, então vamos dar para eles 100% de aumento. Você já chegou com essa boa notícia, sim? Com a boa notícia.
Nossa! Aí o secretário falou, não, 100% não dá para dar. Não, mas nós temos dinheiro em caixa. Não dá, mas tem, o senhor quer comprar ônibus, o senhor quer ajudar a tirar imposto, tudo isso. Então, eu vou analisar. Ele analisou e falou, olha, 80% o senhor pode dar. E nós demos o 80% de aumento. Foi aquela alegria geral. Acho que eles nem esperavam tanto, hein, deputado? Aí o general me procurou e falou, prefeito, o senhor deu 80% de aumento para os funcionários. Não é muito. Nós estamos na revolução e isso... Não, mas aí, general, é a revolução que está fazendo isso. É a revolução que está corrigindo uma situação difícil para os funcionários, que geralmente são pessoas humildes e precisam de apoio. E aí ele concordou e ficou satisfeito e aplaudiu até o nosso comportamento. Mas eu não parei aí. Eu procurei construir casas, habitação para a população, especialmente para a população mais humilde. E eu me lembro que a população que tinha habitação e vivia com imposto, muita dificuldade, nós fizemos um trabalho e isentamos não 6 mil, não 60 mil, 700 mil moradias de IPTU, taxa de serviço, taxa de conservação. Foi uma alegria geral, que até hoje os descendentes desses proprietários lembram dessa mensagem favorável e que beneficiou muito. E eles puderam, com esse dinheiro, fazer melhorias para a família. Eu acabei esquecendo de dizer quando, né, que o senhor foi prefeito. Foi de maio de 82 a março de 83. Exatamente. Agora, eu queria saber do senhor como é que foi estar no Executivo, estar do outro lado, com tantos anos de parlamento, mas com a caneta na mão ali. O senhor já chegou com tudo. Eu fui secretário também da promoção social. E nessa secretaria eu atendia as entidades assistenciais, que atendia a criança, o deficiente, o jovem e o idoso. Então, todas as entidades assistenciais, nós dávamos dinheiro para que ela desenvolvesse o seu trabalho para a manutenção da entidade, para a aquisição de equipamentos, para a construção, para a reforma, e as entidades podiam trabalhar e beneficiar a população. E foi uma alegria geral. Até hoje tem realmente manifestação favorável. Foi uma época também que eu fui chamado prefeito do povo, porque eu atendi efetivamente a população, especialmente a população mais necessitada. Então eu tenho tranquilidade, tenho a consciência tranquila, gosto de continuar a minha medicina, faço um trabalho realmente qualificado, gosto de fazer o bem ao próximo, estou nessa luta e eu tenho certeza que o resultado tem sido favorável. É bem verdade que eu sou protegido por Deus. Eu ando com a cruz de Cristo aqui porque eu tenho recebido o apoio total e sou beneficiado. Então eu atendo todas as religiões, eu atendo todos aqueles necessitados e eu tenho certeza que o resultado sempre foi favorável e será. Agora, deputado, me conta uma coisa, lembrando, o senhor era conhecido como prefeito do povo, o senhor chegou com essas boas notícias para o funcionalismo, isentando os moradores do IPTU. A gente vivia uma época de ditadura, mas existia oposição. O senhor não foi criticado por isso, por essas medidas? De nenhuma maneira, porque o resultado era tão favorável que eles não tinham condições de me criticar e de querer me destruir. Pelo contrário, na ocasião, inclusive, quando fui prefeito, eu inicialmente comprei 350 ônibus novos para atender a população. Então, a população era bem atendida, era aquinhoada com apoio e o resultado era favorável. Então, havia uma satisfação geral muito grande. Foi na política uma fase marcante para o senhor essa da prefeitura? Sem dúvida alguma. Eu sempre gostei de fazer o bem ao próximo. Eu acho que a população mais carente, humilde, não é responsável pela situação dela. Mas nós somos responsáveis por ajudar essa população a melhorar a sua vida. Nós temos que procurar fazer o bem e ajudar o próximo. Eu perguntei para o senhor como é que é estar do outro lado, justamente por isso, né? Porque aqui no parlamento o deputado ele tem condição de fazer um projeto de lei e no executivo de já tomar uma decisão mais assim, direta, né? Exatamente. Tanto que a Constituição fala em autonomia financeira do poder judiciário, legislativo e executivo.
Aqui no Estado, por exemplo, nós temos autonomia financeira só do Poder Executivo. O Legislativo e o Judiciário dependem do Executivo. Então, por isso que nós até fizemos 2 propostas aí à Constituição para fazer com que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário tenham autonomia financeira também. Depois eu quero como manda a Constituição. Depois eu quero que o senhor conte mais um pouquinho, então, desse projeto no nosso próximo bloco. Tá, ok. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais memórias. Não sai daí. Até já.